A gente vai falar sobre sexualidade feminina em diversas fases da nossa vida, com ela que sempre está aqui com a gente também. Feliz Ano Novo, Camila Gentili, minha xará aqui. Feliz 2026. Para você também, seja bem-vinda. Que bom começar o ano com você, hein? Ah, eu tô feliz demais. Com um assunto bom. Um assunto ótimo, que, claro, a gente precisa falar sobre isso. Ainda é tabu? Ainda é, mas melhorou um pouco, acho que um pouco bastante. A gente está no caminho, né, para que isso seja um assunto cada vez mais comentado, cada vez mais falado. E a sexualidade, que a gente vai falar agora, é um pouco diferente da relação sexual em si, né? Sim. Sexualidade é muito mais do que isso. As pessoas confundem muito, né? Sim. Então, um pouco se fala sobre essas diferenças. Mas quando a gente fala de assunto sexualidade, a gente está tratando das grandes diferenças que existem no prazer feminino, no querer, no sentir. E as pessoas confundem muito isso, às vezes até com o gênero, né? Então, isso são algumas confusões que eu acho que a parte educativa e cultural atrapalha um pouco. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre prazer feminino, sobre como é que é esse ciclo, né, dentro do calendário da idade da mulher, quando ela é jovem, quando ela amadurece, quando está aí num período mais maduro. A gente vai discutir um pouquinho. E para começar, para abrir essa pauta, temos essa frase aqui, olha. Prazer não tem prazo de validade. Isso é uma verdade, realmente, o prazer não tem prazo de validade. Eu acho que isso está muito ligado a como a pessoa vive, né? Como são os hábitos da pessoa também. Porque algumas pesquisas científicas falam muito que pessoas que têm uma vivência mais leve, praticam atividade física, se alimentam bem, geralmente têm essa questão da sexualidade mais aflorada, elas vivem melhor tudo isso, né? Então isso está muito ligado ao estilo de vida também. Acho que está ligado ao bom humor, não tá? Sim, com certeza, é o estilo de vida. Se você é uma pessoa positiva, que você também gostar de sexo é importante, porque as mulheres elas pensam menos em sexo do que os homens. E existe essa necessidade de você também ter esse lúdico na cabeça para melhorar esse desempenho também do prazer feminino. Isso é importante. Porque são os estímulos, né? A gente precisa de estímulos para estar em dia com toda essa situação. Então, as mulheres pensam menos do que os homens. Acho que os bloqueios, né, é uma grande questão. E isso começa lá na juventude. Sim. Em que momento a gente começa a construir a nossa sexualidade? A gente constrói a nossa sexualidade do ponto zero, né? Freud fala muito sobre isso, né? Que quando a gente está amamentando, mamando, né? Na mãe da gente, tem todo esse despertar, né, dessa parte sexual. Mas eu acredito que quando a gente é educado, nós somos educados de duas formas. Ou a gente é educado positivamente para pensar que sexo é algo saudável, que faz parte da saúde e da vivência das pessoas, ou negativamente. Ah, não põe a mão aí, isso é feio, isso é sujo, isso não pode. E isso, às vezes, vai atrapalhar no desenvolvimento de alguém adulto, né? Então vai assim desenvolver alguns bloqueios, o que pode atrapalhar bastante a vida de uma mulher, principalmente, né? E tem essa questão, né? Porque quando você é jovem, a gente vai entrar também na questão da libido, né? Você tem a libido muitas vezes ali mais aflorada, porque Sim. você tá ali com os hormônios à flor da pele, a todo vapor, né? Mas você tem todos esses bloqueios, uma falta de maturidade nessa questão, né, da sexualidade. Você sabe, Camila, que uma das coisas que eu luto muito, né? Eu converso muito com pessoas que são mais influentes, é a questão educacional. Em casa, a gente não fala sobre isso, né? E é muito importante a gente educar o filho da gente que o beijo do pai e da mãe é normal, o abraço, essa coisa do toque e também o momento íntimo. Então, quando a gente pega e ensina para uma criança que aquilo é ruim, que aquilo é negativo, ele vai entender que aquilo realmente é ruim e negativo, né? É lógico que você não vai pegar e educar o seu filho mostrando aquilo que ele não deve ver de acordo com a idade que ele tem. Mas é importante você falar do sexo como um momento de saúde. O corpo, ele é uma máquina e ele precisa dessa questão do prazer, né? O prazer, a gente tem alguns estudos muito importantes falando que o orgasmo, ele ajuda a desestressar uma pessoa, relaxar a parte muscular, ele traz um sono muito mais quantitativo, né? Você dorme melhor.
você é menos estressado, você fica mais feliz porque você fica endorfinado. O que traz para essa parte cerebral é só coisa boa. Então, a gente tem que ver isso como uma coisa muito positiva e ver que também existem coisas que também são importantes para desenvolver a melhoria da saúde de pessoas, por exemplo, que têm escape urinário, falta de orgasmo, pessoas que sofrem com dores pós-parto, igual a gente acabou de falar da Rafa Kalimann. Algumas mulheres, depois do puerpério, elas sofrem para voltar para a sua vida íntima. Então, tudo isso é muito importante ser falado. São fases, né? São fases. E aí, entrando na questão da libido, libido é muito mais também do que o ato sexual. Sim. O que é na sua visão? A libido, a gente fala que a libido ela é conhecida como o desejo, né? Mas a gente tem que também discutir o que interfere na libido, porque a gente tem muitas travas que podem interferir na libido, como a gente tem as questões emocionais, eu tenho conhecimento de pessoas que perderam entes queridos e tiveram interferência na libido. A gente também tem a interferência hormonal. A pessoa está com hormônio baixo, desregulou, ou porque teve um bebê, ou porque está tomando uma medicação igual. Tem pessoas que fazem uso de medicações, como hoje está muito em alta, né? Calmantes, antidepressivos, medicamentos para ajudar no sono. Interfere totalmente. A gente tem aí essa coisa do Mounjaro, que está uma febre, ela também vai interferir. Então, tudo isso é uma coisa que é para ser avaliada. Então, a libido, ela tem que ser analisada. Eu estou sem libido, mas qual é o motivo? A gente tem que buscar essa causa. E como é que interfere, então? Eu acho que a gente tem a questão medicamentosa, tem a questão hormonal, mas a gente tem que trabalhar isso. Igual a pessoa, quando vai ao médico, ela tem que falar sobre isso. Olha, doutor, eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu tenho vontade, né? Ou não consigo atingir o ápice do prazer. Então, isso precisa ser discutido. Então, a gente fala muito sobre. A mulher vai ao ginecologista e ele trata, olha, você está bem, fizemos todos os exames, você está saudável, mas e a libido? Pouco se discute isso no consultório. Mas a gente está vivendo um momento de mudança onde existe esse assunto. Tanto é que a gente está aqui hoje, o que é muito bom, né? Na TV falando sobre isso. É verdade. E aí a gente passa ali da juventude e vai atingindo essa maturidade, né? A maturidade da sexualidade, como é que funciona? É o momento que a mulher começa a se conhecer mais? Sim, a gente tem aí essas fases, por exemplo, na juventude a gente tem a descoberta, onde a gente começa a entender o que é o nosso corpo e como ele funciona. Acho que a maturidade é quando você assume o controle de entender como ele funciona e você sabe como dirigir o seu corpo, né? E aí a gente vai para outra fase, que é a do climatério e menopausa. Muitas pessoas falam que essa parte é muito ruim, porém, hoje a gente tem, o assunto está disseminado em qualquer lugar, né? Na TV, no rádio, muita leitura sobre isso, que é muito bom. Então, eu acho que o climatério e menopausa vai depender muito de como foi a vida daquela mulher, como ela se alimentou, se ela se exercitou, e vai ter a interferência muito disso para dizer como ela vai passar pelo climatério e menopausa, porque a gente tem pessoas que passam muito bem, como tem pessoas que sofrem demais. Então, isso está muito ligado ao estilo de vida, né? E o pós-menopausa, que tem aí as senhorinhas que falam muito, né? As silvers, que já passaram pela menopausa e estão com a tranquilidade. Mas é importante falar que em nenhuma dessas fases a gente pode dizer que a libido ela desaparece para todas elas. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque tem gente que fala a sexualidade acaba na menopausa. Isso é mito. A gente tem, olha, eu tenho casos de mulheres que estão pós-60, que têm muita libido, muito desejo, que estão com a vida íntima em atividade dinâmica, e pessoas com 20 anos que não têm um pingo de desejo e de estímulo. Depende do estresse também, porque eu acho que vários o fatores. estresse hoje em dia, né? Sim, vários fatores. A gente tem uma tela aqui que compara, né, essa questão, não tem, Rô? Acho que eu não sei se tem, mas se tiver, depois você me fala aqui. Mas eu também queria falar um pouquinho mais dessa questão da menopausa. Aqui tem as dicas, né, de ouro da sexóloga aqui. Então, vamos para essas dicas. Então aqui, olha, quando a gente vai trazer algumas dicas para as pessoas que estão em casa, é importante a gente escutar o próprio corpo, né? Como é que você está sentindo o teu corpo desenvolver, né? Respeitar o próprio ritmo, porque a gente tem a mania de querer sempre dar mais para o outro do que mais. Como é que você está naquele dia? Está bem?
tá disposto, tá legal, tá bacana, tá confortável, isso é muito importante. Até porque até hoje em dia isso acontece, da mulher se sentir na obrigação de promover o prazer pro seu parceiro. Exato. E aí não se olha, não escuta o seu próprio corpo. Eu acho que é esse o ponto. Também, eu acho assim, quando eu converso muito com as mulheres, então o que me trazem algumas informações que eu acho muito importante da gente falar aqui. A gente tem mulheres que apresentam dores nas suas relações, né? Mulheres que têm muito desconforto, mulheres que falam sobre a falta da lubrificação íntima, mulheres que falam que não conseguem chegar ao ápice do prazer. Por isso que a gente também fala sobre o tratamento através dos dispositivos com vibração. Mostra pra gente. Tá? Então eu trouxe algumas coisas aqui, por exemplo, dispositivos com esse formato, eles são muito bons para o momento da descoberta. Então, se você tem dificuldade de ter aquela coisa do estímulo, né? Então, a vibração, ela vai ajudar o quê? O sangue correr com mais velocidade para a região íntima, fazendo com que a região íntima fique mais sensível e pronta para o momento da intimidade. Aí a gente tem a apresentação, por exemplo, esse parece um mouse, né, de computador. Ele é, na verdade, um dispositivo com um sugador que ele vai ajudar a trazer o sangue para a região íntima com mais velocidade e deixar a mulher pronta para o momento íntimo. Pequeno, dá para você levar numa viagem, carregar para qualquer lugar. Aí, quando a gente fala sobre a questão do escape urinário, esse dispositivo com esse formato de ampulheta, ele tem uma rotação que ele ajuda o quê? A mulher fazer o exercício do músculo pélvico, para fortalecer o músculo pélvico, ajudando ele a ficar mais firme. É a ginástica pélvica, a ginástica feita com esse aparelho. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem muita gente tendo escape urinário e pouco se fala. As pessoas ligam o escape urinário a uma pessoa que tem mais idade, mas o escape urinário não está ligado à pessoa que tem mais idade. Nós temos atletas que pedalam e que fazem crossfit ou atividade de alto impacto que tem escape urinário. Então, esse é um dispositivo que vai tratar esse tipo de problema. Esse item, ele foi premiado agora no ano passado, ele é uma plataforma para pessoas que sentem dor ou desconforto. Então, é um dispositivo que foi desenvolvido para pessoas acamadas, para pessoas que estão com a mobilidade reduzida, e ele é um dispositivo que a pessoa vai sentar em cima dele, ele tem um controle remoto. A vibração ajuda a relaxar as dores. Então, nós temos muitas pessoas, por exemplo, uma pessoa que fica muito tempo numa cadeira de rodas, sentada, então, assim, tem um desconforto muito grande. Pessoas que estão passando por esse momento de baixos hormônios, tem a secura íntima, aí tem desconforto também. Então, a vibração, ela ajuda a tratar a dor e ajuda a relaxar os músculos. Então, na verdade, você está falando de um tratamento. Um tratamento. Tudo que está aqui, a gente está trazendo exatamente para tratar a área íntima e essa parte da sexualidade da mulher. Nós temos pessoas que têm um problema chamado dispareunia ou vaginismo. O que acontece? É a dor involuntária. Então, quando vai fazer um exame lá no médico ginecologista, um exame de rotina, ela tem aquela contração involuntária, não consegue fazer o exame ou sente muito desconforto. Então, esse dispositivo, ele tem a vibração, ele vai vibrar só por fora, externamente, ajudando a relaxar e tratar essa mulher nesse momento. Então, isso acontece muito se a mulher passou por algum trauma, teve um parto de fórceps, teve microlacerações ou grandes lacerações. Então, isso aqui vai ajudar ela a acostumar de novo a ter a presença do médico examinando ou até a intimidade com o parceiro, né? E aqui eu trouxe também esse dispositivo que ele fica em cima de uma bancada, ninguém vai ver o que é, ele fica aqui dentro, carrega aqui dentro também. Também é um dispositivo sugador, ajuda também a trazer essa parte de vascularização para a região íntima, ajudando pessoas que têm anorgasmia, ou seja, a ausência do orgasmo, né? Ou a ausência da lubrificação íntima. A sexualidade está muito ligada ao nosso pensamento, aos limites que a gente coloca na nossa mente, né? A gente precisa começar a educar a nossa cabeça e pensar que a sexualidade e o sexo, eles estão voltados para a saúde. O mecanismo do corpo, ele precisa disso. Então, a gente precisa entender que o sexo é saúde e isso precisa ser falado, precisa ser discutido. A gente precisa falar mais sobre isso porque existem muitas mulheres que estão sofrendo muito com essa questão. Então, quantas mulheres que estão nos assistindo agora que sofrem com dor,
com a falta da lubrificação, com a falta orgástica, com essa questão do vaginismo ou da dispareunia, né, que são pontos de dor ali dentro da região íntima. Então, tudo isso precisa ser trazido a público e discutido com essa tranquilidade que a gente está falando aqui, porque é um assunto como outro qualquer. E nós, mulheres, a gente precisa abrir a nossa mente para isso e pesquisar, porque é falta de informação. Às vezes você vê um acessório como esse, você vai criticar, você vai falar um monte de coisa sobre isso que não seja legal. Você fala, não, isso é para tratamento, isso vai te ajudar a se autoconhecer, para você viver melhor, para você ter uma vida mais feliz com você mesma. Camila, todos esses itens, né, principalmente esse item e esse, eles são itens que são usados em consultórios médicos de fisioterapeutas pélvicos e ginecologistas que estão usando isso aqui para tratar pessoas. Tecnologia a nosso favor, né, Camila? E eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigada. Você pode ir lá no Instagram, @CamilaCamposGentili_oficial, @CamilaCamposGentili_oficial. Ela que é palestrante, sexóloga, faz um maior sucesso aí nas redes sociais também pelo Brasil, né? Querida. Muito obrigada. Até a próxima. Viu?